Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Blink Talk. Esse é o episódio 27. A gente tem o apoio da Prime ES Consórcios e da Amaryllis Moda Feminina. São os nossos parceiros para que esse episódio possa estar acontecendo. Eu me chamo Diego Pacatuba. Eu me chamo Arthur Reis. Grande Arthur. E hoje a gente tem uma convidada que, olha, a gente está querendo trazer já faz um tempo, hein? Confesso que esse assunto é um assunto que me interessa muito. Hoje a Blink Talk tem o prazer de receber uma convidada que une ciência, espiritualidade e autoconhecimento com maestria. Nós estamos falando da doutora Ketila Kirmes. Uau. Ela é farmacêutica, biofísica, neurocientista, terapeuta integrativa e mentora em desenvolvimento humano. Ketila tem dedicado sua vida a conduzir pessoas em jornadas profundas de cura, equilíbrio, propósito. Atualmente também é mestranda em ciências quânticas, sob orientação do renomado físico indiano Amit Goswami. Isso, referência mundial no tema. Criadora de programas como Centralis, Límbicos e Mentales, que vocês vão ouvir muito ainda nesse episódio. Ela atua com metodologias que integram ciência e espiritualidade, mostrando na prática como padrões mentais, ancestrais e emocionais influenciam nessa saúde e os resultados que colhemos em vida. Depois dessa apresentação imensa de uma pessoa com um baita de um conteúdo, seja bem-vinda, doutora Ketila. Muito obrigada, muito obrigada. Olá, galera. Podem ter certeza que eu, se fosse vocês, ia fazer igual aquele memezinho do Anota, pega caderno aí, caneta, que, cara, isso aqui vai ser pra vida. Ketila, você é farmacêutica, biofísica, neurocientista, terapeuta e agora está estudando com um físico renomado. Como sua trajetória começou e o que te levou a integrar ciência com espiritualidade? Excelente pergunta. O que acontece? Desde criança, eu era uma criança esquisita. Eu era uma criança que eu lia muito, estudava muito, aí eu via as coisas, aí eu era perguntadeira. E, por exemplo, pra vocês terem noção, eu quebrei a perna 8 vezes. Então eu não era uma criança muito de correr, muito de esporte, eu era uma criança de ler, de estudar. Então as coisas foram acontecendo e eu tinha comportamentos que não eram muito parecidos com os da minha idade. E todas as vezes que eu tentava ser igual a todo mundo, dava ruim pro meu lado. E então eu tive transtorno de ansiedade generalizada, depressão suicida. E aí eu falei, bom, agora algo de errado não está certo, vamos resolver isso aqui. Aí a psiquiatra me passou 5 tipos de medicamento controlado, 2 SOS, e falou, vai fazer terapia. Aí eu falei, tá. Aí na época eu comecei com um psicólogo, comecei a fazer terapia, e aí chegou um tempo que eu já ficava dopada. Na época eu trabalhava com comércio exterior. E aí a psiquiatra falou assim comigo, olha, ou você larga seu marido ou você larga seu emprego. Os dois não tem como, não tem mais nada que eu possa fazer por você. Aí eu falei, bom. Aí na época eu era casada, falei, é mais fácil eu largar o emprego do que me largar o marido. Aí eu larguei o emprego, fiz o acordo, entrei em aquele negócio. Em auxílio? Isso, auxílio-desemprego lá e fui. E eu, nessa época, eu já tinha olhado e falado assim, trabalhando no comércio exterior, trabalhava muito fuso horário, ainda não era a facilidade que a gente tem hoje em dia, né? Uhum. Então eu tinha que acordar de noite, ligar Skype, conversar e, assim, chinês não dorme, é um negócio maravilhoso, que eles trabalham de manhã, de tarde e de noite. Exatamente. Então, assim, eu falei, cara, como... E aí eu era casada, eu falei assim, cara, como que eu vou ter filho? Como que eu vou sustentar uma vida trabalhando desse jeito? E eu olhava e falava, isso não é muito saudável. Aí eu pensei, o que eu posso fazer? Porque foi tudo muito junto acontecendo. Eu falei, o que eu posso fazer pra, né, que eu gosto e que eu vou ser feliz e tudo mais? Eu falei, cara, eu já sei, eu vou fazer estética. Aí eu comecei a fazer o curso técnico de estética. Do curso técnico. Aí tinha uma professora, que é a doutora Michele Santos, que ela falava sobre o ortomolecular, que era o estudo das moléculas. Então esse negócio não é passar creme. Esse negócio de estética, né? Não é passar creme, não é só fazer a massagem, tem esse negócio ainda das moléculas, o das moléculas. E aí ela sempre explicava, você tem que olhar a raiz da situação para você entender o que está acontecendo. Então naquela época eu comecei a estudar estética. Na época do seguro-desemprego, eu fui, né, comecei ali a trabalhar, fazer os atendimentos e tudo mais. Então, aí eu descobri, falei, peraí, se na estética tem que olhar a causa raiz, eu só vou conseguir parar de tomar remédio quando eu olhar a causa raiz também. A sua própria causa raiz. Aham. E aí eu fui cavucar. Aí eu comecei a cavucar. Então foi tudo junto. Aí eu troquei de área de vez.
Aí eu comecei a fazer físio, fiz metade da faculdade de físio, troquei pra farmácia. Por quê? Porque lá na físio, o professor de farmacologia falou assim... Ele explica, não, porque na farmacologia a gente estuda a interação de medicamento, de substância com substância e substância com o corpo. Aí minha cabeça já bugou. Falei, nossa! E aí eu fui juntando tudo, sabe aquele meme da Nazaré? Fui juntando tudo na minha cabeça. Falei, agora eu também não quero mais fazer físio, não? Eu quero fazer farmácia. E entrei na farmácia. Quando eu entrei na farmácia, aí eu entendi, nesse meio tempo eu já tinha parado de tomar medicamento, porque eu já tinha feito um monte de terapia. Aí eu falei, agora eu quero entender por que as terapias funcionaram e o medicamento não. Aí eu fui de cabeça. Aí virou um negócio assim, caminho sem volta. Eu não me contentava em fazer a terapia, eu queria estudar a formação daquela terapia para entender por que aquilo tinha funcionado e o remédio não. Entrei em hiperfoco, estudando terapia atrás de terapia, eu aplicava tudo em mim. Tudo que vocês imaginarem, eu aplico em mim. Era a sua cobaia. Eu sou minha cobaia. Se eu morrer no meio do caminho... Então, ou seja, o que você passa para as pessoas, você já testou. Tudo que você imaginar. Você fala, eu sei que deu certo. Isso aqui dá certo, isso aqui não dá tanto certo. Faz isso aqui, porque isso aqui é bom. Pode ser que funcione para você? Pode. Mas tem um negócio que vai ser melhor, sabe? Mais eficiente. E aí eu formei em farmácia. Quando eu formei em farmácia, eu já era terapeuta de tudo que vocês imaginarem. Já atendia 100% com terapia. Já tinha abandonado estética, tudo. Aí minha vida se tornou terapia e entendeu o inconsciente. Porque 100% de tudo que acontece na sua vida é responsabilidade sua. Consciente ou inconscientemente. Por ação ou por omissão. Sim. Então, quando você passa a entender, peraí, então, mas vamos supor, eu tô querendo ser rica, tô querendo aumentar meu faturamento, tô querendo aumentar meus ganhos, meus negócios. Por que se eu sei que, por exemplo, para fazer o faturamento, eu melhoro minha logística, eu melhoro minha venda, melhoro meu marketing, melhoro meu comercial, exemplo. Por que não tá chegando para mim? É porque você não pode? É porque em torno de 5% é o seu racional, 95% é seu inconsciente. Então, eu preciso usar esses 5% para reprogramar, para trocar, para deixar esses 95% congruentes com aquilo que eu quero. E aí quando você descobre isso, você fala, meu Deus do céu, aí não acaba mais. Aí quando eu formei em farmácia, aí eu já era louca da física quântica, já era louca da neurociência, eu já queria fazer as pós antes de terminar a faculdade. Como eu era formada, eu já podia, mas eu falei, calma, você entra aqui. Aí eu terminei as formações de terapias, terminei as formações a faculdade de farmácia, aí fui fazer biofísica, neurociência, e nisso eu já era louca da física quântica. Só que era muito caro, porque antigamente a gente não tinha ponte para fazer o mestrado, ou você tinha que ir. Aí a internet facilitou isso, e nisso a Amit começou a ter eu vou falar uma ponte, né? Um afiliado, vamos colocar assim aqui, que fazia essa conexão Índia-Brasil. Aí eu falei, rapaz, é agora. E assim eu fui. Ou seja, hoje você está numa área que você ama, que você se adaptou e o melhor de tudo, ajudando pessoas. Sim, porque chega gente com todo quanto é tipo de situação, né? E a internet acaba nesse aspecto te aproximando, né? Fica mais fácil, né? Diego, desde 2020, quando entrou a pandemia, eu trabalho 100% online. Uau, top. E nesse meio tempo, uma coisa que vocês não sabem, nesse meio tempo, eu morei 3 anos fora do Espírito Santo. Então, eu rodei Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, sul de Minas, e fui. Aí eu passei em vários lugares experimentando as terapias, vivendo aquilo dali e atendendo online. Ficou nômade por um tempinho ali, conhecendo as estruturas. Isso é muito bom. Que bacana. Você sempre foi essa pessoa zen ou já teve momentos de total caos interno? Como é que foi isso? Antes, o caos era interno. E eu era mais quieta. Tanto é que eu tinha o meu apelido antigamente era Quietinha. Quietinha. Não parece. Isso que eu ia falar. Você se expressa bem, você fala, você é dinâmica. Mas foi o centramento. Então, quando eu tive porque, olha só, a ansiedade, espalhou-se por aí que a ansiedade era o quê? Era o excesso de futuro e a depressão era o excesso de passado. Tem conexão? Tem. Porém, a ansiedade que é patológica, ela vira um transtorno de ansiedade, principalmente a generalizada, ela está muito associada a quem passa, o que acontece? Você não vê o futuro. Você não vê. Você olha, você vê preto. Ou porque tem muitas opções e aí você buga.
Ou porque você não sabe, você não tem. Então, comigo, o que acontecia? Tinha horas que eu não via, eu olhava pra frente e falava, misericórdia, não dá. Você não conseguia enxergar. A gente não consegue. Horizonte. E hoje em dia, o que acontece? Você tem as redes sociais, porque cresceu muito e a OMS estima que até 2030 vão existir mais casos de ansiedade, depressão e suicídio, por conta de ansiedade e depressão especificamente, do que todas as outras doenças somadas juntas. Então a gente está falando de hipertensão, de diabetes, de câncer. Hoje mesmo no jornal estava lá que para os próximos 2 anos eles esperam que olha só, esperam que seja diagnosticado mais de 780 mil casos. Só no SUS. Então é muita coisa, muita doença pra você ter ansiedade e depressão ou mais. E aí as redes sociais fazem o quê? Você fica ali vendo a vida de todo mundo, você olha pra sua e você fala... Você faz um comparativo, né? Você faz um comparativo. Sendo que nem sempre é a vida real, né? Exato. Você vê o recorte que a pessoa quer que você veja, ou do jeito que você quer que as outras pessoas pensem sobre você. Exatamente. E aí, o que aconteceu comigo? Antes, eu tinha esse preto, ou então esse turbilhão. Essa ansiedade de, tem que fazer alguma coisa, meu Deus, minha vida vai acabar, vai ser assim. E era inquieto. À medida que eu fui fazendo as terapias, eu fui aplicando em mim e tudo mais, às vezes lá de fora, tô tacando terror, rindo, brincando, mas por dentro assim, ó... Uma paz de espírito. Por dentro. Acontece uma situação, eu falo, calma, gente. Isso aqui, não que eu esteja ali fazendo nada, mas vai estar assim, ó, por dentro, eu tenho muito claro. Se aquilo aconteceu por algum motivo. Porque nada acontece por acaso. Não existe coincidência. Então, se aconteceu por um motivo. Desde derramar uma água até uma batida de carro, uma doença. Se aconteceu por algum motivo. E aconteceu naquele espaço-tempo, especificamente, porque era necessário para as pessoas envolvidas. Se fosse antes, não teria o mesmo impacto emocional na pessoa. Se fosse depois, também não. Se fosse maior, a pessoa não aguentaria. Se fosse menor, a pessoa também não ligaria. Então, acontece daquele jeito, naquele momento, porque existe uma utilidade naquilo dali. E se existe essa utilidade, eu olho e falo, o que isso está querendo falar comigo? Então, a Kétila é um exemplo de que é uma pessoa um pouco introspectiva ou quieta, pode se desenvolver a ponto de estar hoje participando de um podcast de uma forma super natural, espontânea. Olha, e assim, super bem. Você que é introvertido, por favor... Fala sua arroba pra gente, Kétila. @doutoradra.Kétila. Ketila. Você que se sente introvertido, não sabe falar em público, não sabe se posicionar, por favor, já segue a roupa, já tire suas dúvidas, opiniões e comece já seguindo a Kétila e já segue a Blink Talk. Isso aí. Perfeito. Então, algumas situações são treináveis. Total. Eu já palestrei para palco com mais de 250 pessoas presenciais e já subi em palco para mais de 4.000 pessoas presenciais. Em São Paulo. E tudo isso também você pode dizer que começa aqui. Tudo, 100% de tudo. Porque o que acontece? O pensamento, ele manda a mensagem que você deseja. Não importa o quê. Eu gosto muito de fazer analogia e metáfora. Então, por exemplo, é como se você fosse pedir o iFood. Ou fosse no restaurante e solicitasse aquilo que você deseja. O pensamento, ele manda a mensagem que você deseja. E é o sentimento, na verdade, é o alinhamento que vai fazer você materializar, viver, experienciar aquilo. Só que aí o sentimento, o que ele faz? O pensamento manda, o sentimento puxa, ele magnetiza. Porque nós somos feitos de um campo eletromagnético. Nós somos feitos de átomos. Os átomos são compostos por energia. Então, a gente tem a gente não é, por exemplo, não é a Kétila, não é o Arthur, não é o Diego. É o todo, é a nossa somatória de energia ao redor da gente. A partir disso, aquilo que a gente manda, o pensamento que a gente emite, ele vai moldar toda a nossa realidade, inclusive o nosso corpo físico, a forma que a gente se enxerga e a forma que os outros tratam a gente. Sim. Quando eu mudo o meu pensamento, é a primeira parte para mudar todo o resto. O que acontece é que às vezes você está com um pensamento racional, que é o 5% ali, e aí o seu inconsciente está totalmente diferente. Aí você tem 95% de você falando... Não. Aí do racional você fala, eu vou trabalhar e vou ficar rico. Aí o inconsciente tá falando. Aí é a teoria do iceberg, aquela famosa teoria do iceberg. Teoria do iceberg. Tem um livro que eu gosto muito, que é Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Eu fiz até uma imersão de 3 dias lá com isso. E nesse livro ele ensina também muito o que você está falando, que é basicamente pensamentos te levam a sentimentos que te fazem ter uma ação e essa ação te traz um resultado. Então, assim, antes de tudo, você tem que pensar. Exemplo,
Vamos pensar que eu quero um carro novo, um carro bonito, um Tera da Volkswagen. Inclusive, tô aqui aberto para enviar à vontade, tá? Se quiser aqui, eu dou um jeito, eu boto ele aqui em cima dessa mesa. Vamos supor que a gente queira um Tera da Volkswagen. Então a gente pensa no carro. Aí quando a gente pensa, a gente vai pensar ele aonde? Dentro do carro. Aquela estrada linda, né? Aquelas montanhas capixabas, aquelas plantações de morango. E aí você está dirigindo aquele carro com o vento batendo no rosto. É o sentimento. O sentimento daquilo que você pensou. Aí você começa a falar assim, o que eu preciso para ter aquele carro? Quanto é o carro? Zero tá 130 mil. Quanto que eu recebo? Como é que é a prestação? Que aí já começa a ação. Pera aí, se eu preciso dar 50 mil de entrada e eu ganho X, então eu tenho que trabalhar durante 6 meses. Mas se eu fizer uma renda extra, eu encurto isso para 3 meses. Aí essa ação faz o quê? Você ter o resultado de conseguir dar a entrada e pagar a parcela do seu carro. Então daqui a pouco você está com o seu carro. Então assim, pensamento levou a sentimento que te levou a uma ação que gerou o resultado. Isso é o que T. Harv Eker fala. Vai muito de encontro ao que a doutora Kétila está dizendo. Agora vamos dar o pulo do gato? Agora. Já anota, gente. Já pega o caderninho, já anota aí, ó. Segredo, hein? Quando você faz a visualização, você não pode visualizar o carro ali e como se você fosse lá entrar dentro do carro. Porque senão você vai materializar isso para uma outra pessoa. Faz isso para a esposa de vocês, que pelo menos vai estar dentro de casa. Se você só visualizar você entrando dentro do carro, você vê como se fosse um filme, você dirigindo o carro ou coisa do tipo, você vai colapsar aquilo, a gente chama de colapsar dentro da física. Você vai materializar aquilo para a vida de outra pessoa. Você tem que visualizar como se fosse o quê? Você entrou dentro do carro, como que abre a porta? É com pipi? É com como? Você passa o pé debaixo do carro, igual o Compass? Não, aí fica no meu caso é o Compass. E aí você pega e abre o carro, entrou, sentou. Que cor é o carro? Que cor é o volante? Como que é o volante? É de ligar, de virar a chave ou é de ligar de ignição? Então você visualiza, você não vai visualizar você fazendo aquilo. Você visualiza a sua mão fazendo aquilo. Por isso que tanta gente quando vai... No detalhe, né? No detalhe. Então, por quê? Porque quando você coloca... O seu cérebro, ele não sabe a diferença de ficção e realidade. Então, quando você fechou o olho, eu visualizo vocês dois do mesmo jeito como se eu estivesse aqui. Não sei se vocês têm filho, por exemplo. Você fecha o olho, vê a carinha do seu filho, vê o seu filho rindo, seu cérebro não sabe se ele está aqui na frente ou não. Então é a mesma coisa do carro. Na hora que você visualizar aquilo dali nos detalhes, se você puder sentir o cheiro, se você puder... Porque diz que fala fazer assim, um test drive na concessionária. vai lá e faz test drive. Tem algumas concessionárias aí que eu já sei o nome do vendedor, já sei o valor do carro. Então, aí você sente isso. Exato. Porque quando você utiliza seu os seus 5 sentidos para fazer aquilo, o seu cérebro fala, rapaz, já é dele. Porque você só consegue materializar aquilo que o seu cérebro de fato acredita. Então, vamos supor que você queira... Pense no Porsche, numa Porsche. Se você fala, capaz, é muito caro. Já era, você já se sabotou. Acabou. Eu quase ganhei uma BMW X1. Deixa eu contar essa história, foi muito boa. Foi bem assim, eu tinha certeza que eu ia ganhar. Era tipo um bingo, um prêmio? Não, era um sorteio. Sorteio. Eu tinha certeza, mas sabe o que é certeza? Eu tinha 100% de certeza que eu ia... E isso é muito importante, você tem que ter 100% de certeza que você vai acreditar que aquilo vai acontecer. Você não precisa pensar no como. Então, não necessariamente você precisa ficar rígido no vai ter tantas parcelas, vou fazer uma extra. Você tem que imaginar o carro. Como é que aquilo vai acontecer? Já é seu. Você vai fazendo, Convicto suas ações, naquilo, vai fazendo sua parte, mas você deixa aberto pro universo te surpreender. Aí tá. Aí eu peguei, e era um sorteio, e nisso que era o sorteio, eu cheguei, olhei assim. Aí na hora minha mente fez o quê? Bom, para eu ganhar o sorteio, o que eu preciso? Eu preciso pegar e me imaginar lá em cima do palco recebendo o prêmio. Eu tenho que imaginar. Então, era um evento de 3 dias e no último dia seria sorteado. Na verdade, teria sorteio todos os dias, né? E ao mesmo tempo, eu sempre quis ser palestrante, eu sempre quis falar e tal. E aí, eu falei, bom, se eu conseguir subir em cima daquele palco, eu vou falar para 4.000 pessoas, presencial, fora online. Vai dar muito certo. Aí eu juntei tudo na minha cabeça. E aí, dentro da roda do sorteio, tinha também uma mentoria. A mentoria era 50 mil reais. E o carro. Então, os prêmios mais caros eram a mentoria e o carro. Pois vou eu, 100% de certeza, utilizei outros artifícios para poder cocriar, porque existem muitas formas que você pode sentir isso, e nunca tinha visto chegar nem perto de uma BMW. Mas, enfim, aí cheguei, na hora que ia ser o sorteio, ela fez a técnica, aí na hora que... Foi com a Elaine Orives. Na hora que ela fez a técnica, eu falei, é meu. Aí eu falei bem assim pra galera, ele tava sentado na arquibancada assim, eu falei assim, me dá aí meu blaze, me dá aí meu sapato, que eu adoro ficar descalço, né? Me dá meu blaze, me dá meu sapato, me dá minhas coisas. Na hora
Aí eles começaram a gritar. Eu falei, já chamaram? Aí meu nome tava na tela, sorteado. Aí nisso que meu nome tava na tela, eu falei, vamos lá. E desci correndo. Só que olha que louco. Uma pessoa tinha sido sorteada antes de mim. E aí, como já tava de final de evento, eles falaram assim, vamos sortear mais gente, que se ela não ganhar, a menina antes de mim, né? Que se o pessoal não for ganhando, a gente vai precisar sortear esse carro hoje. Então, eles foram sorteando. A menina que tinha sido sorteada antes de mim, ela ainda tava lá andares acima, dentro do teatro. Não deu tempo dela descer. Não, então, enquanto ela desceu, eu já tinha chegado. Então, eu tava em cima do palco, batendo papo. Eu já tinha trabalhado pra Elaine, eu fui bastidor dela nas redes sociais. Então, eu tava lá batendo papo com a Elaine, com a Jaque, com o pessoal, em cima do palco, no microfone, conversando, sentindo o que era palestrar pra 4.000 pessoas. E aí, a menina foi sortear e ela não ganhou carro, porque os sorteios acabariam quando alguém ganhasse carro. Só que o que aconteceu? Na hora do almoço, isso foi depois do almoço. Na hora do almoço, passou um Volvo na minha frente. Lindo. Aí eu olhei e falei assim, cara, esse Volvo é muito mais bonito que aquela BMW. A gente no evento de cocriação. Todo mundo olhou pra minha cara e fez assim, você não falou isso? Eu falei, puta. Eu falei, não! Descriei o carro. Por quê? Porque você tem que ter 100% de certeza que é aquilo que você quer. Aí, ok. Desmaterializei o carro. Naquela hora eu já olhei e falei, não fiz isso. Na época, eu não sabia como reverter. Hoje em dia eu sei. Na época eu falei, não, perdi o carro. Aí eu já tinha certeza que eu tinha perdido o carro. Ou seja, eu sobrepus ainda por cima, perdeu o carro. Mas ganhou pelo menos a mentoria? Então, aí eu subi em cima do palco. Aí na hora que eu subi em cima do palco, eu falei assim, olha, eu já sei que eu não tenho o carro, quero a mentoria. Aí eu rodei, eu ganhei a mentoria e o kit que vinha espumante de ouro e mais um monte de coisa. Então, assim, a Bíblia já falava, seja feito conforme aquilo que você crê. A Bíblia, Jesus ensinou física quântica e ninguém entendeu nada. Porque tudo que Jesus ensinou é o que a física quântica explica. Boa. Só que a gente fica preso em religiosidade. As palavras têm poder, né? As palavras têm poder. E aí você fala que o corpo fala. Esse grito que o seu corpo já deu, qual foi esse momento que seu corpo gritou dessa maneira? A primeira foi ansiedade e depressão. Porque foi depressão, ainda mais que foi depressão suicida. Então, eu calculava qual era o caminhão que eu tinha que me jogar, porque se eu calculasse a velocidade... Olha só o nível. Que se a velocidade não tivesse certa, eu ia ficar paraplégico, ia dar ruim. Então, não ia funcionar. Então, é um planejamento, né? O nível chega... Então, era desesperador. E aí, a gente entende que hoje em dia, na verdade... Sempre que qualquer pessoa que tem ansiedade e depressão, na verdade, o que ela não quer mais é aquele sofrimento. A pessoa que tem a tendência suicida, ela não quer mais sofrimento. E qualquer ela pessoa... não quer acabar com a vida, ela quer acabar com o sofrimento. E qualquer pessoa com ansiedade e depressão, na verdade, o que ela precisa é voltar pro centro dela. É ela entender o que meu corpo tá gritando, o que a minha mente tá gritando, o que minha alma tá gritando, o que meu espírito tá gritando, que eu ainda não vi. E por isso eu estou com ansiedade e depressão. Qualquer pessoa. E então... Naquela época, veio o meu chamado para as terapias. E aí foi. Mas, só que eu quero contar o mais recente. Porque sempre acontece... O seu corpo sempre vai gritar. É uma dor de garganta, é um resfriado, é uma insônia. Qualquer coisa no seu corpo é uma mensagem. O corpo é nosso maior mensageiro. O mais recente foi que eu fui diagnosticada com um cisto de 10 centímetros. 10 por 5, tipo uma lata de Coca-Cola, um negócio assim. 10 por 5, é enorme. Entre a bexiga e o útero. Eu senti uma dor alucinante, fui pro hospital, e remédio na veia, e revira. Daí a pouco fezes saindo em formato de fita, e isso é muito, muito perigoso. Só que no dia tava normal as fezes. Daí a médica revirou lá e ficou assim. Eu falei, cara, tem alguma coisa de errado. E eu sou assim, tudo tá no poder da mente. Mas um negócio desse, eu falei assim, tá, bem capaz, né? Eu peguei e falei, bom, se a minha mente criou isso, eu reverto. Só que eu preciso de um diagnóstico fechado. Porque se eu não sei o que eu tenho, como é que eu vou, o que eu vou tratar? Como é que eu vou fazer? Então, sempre que chega um paciente pra mim com diagnóstico, pra mim é o melhor dos mundos. Porque eu já sei exatamente... Você já sabe onde você vai atuar. E é mapeado. Então, pra você ter noção, cada dedo da sua mão tem um significado diferente. Se é direita, se é esquerda, se é mais pra cima, se é mais pra baixo. Cada vértebra tem um significado diferente. Tudo tem significado. Então, e já é mapeado. Então, eu peguei, falei, só sai desse hospital quando me disseram o que eu tenho. Aí, ressonância, vira, imagem, tomografia e tal. Aí, descobriram o tal do cisto. Aí, eu falei, eu preciso saber exatamente onde que tá. Né, há quanto tempo, não sei o que, qual é a ramificação. Aí, a médica me passou tudinho. Pá, falei, beleza.
agora eu resolvo. Por quê? Não estava dentro de um órgão, então isso já é um significado. E aí a gente entra no chakra, já estava ali na região de segundo chakra. Falei, massa, fácil de resolver. Aí eu fui olhando, mapeei tudinho, nisso que eu mapeei, eu falei, bom, eu preciso resolver isso, isso e isso na minha vida. Daí eu fui, já tava, olha só, e como que as coisas acontecem? Quando eu digo que nada acontece por acaso, aconteceu exatamente uma semana antes de eu ir encontrar uma comitiva indígena. E aí eu fiz a ayahuasca e o cambô. E o cambô é uma vacina que eles fazem com veneno do sapo. Fiz a ayahuasca e cambô. Voltei. Ayahuasca, né? Ayahuasca e cambô. O ayahuasca é o chá que a gente toma, né? Que mistura o cipó e a folhinha. E o cambô é o veneno do sapo. Fiz. Quando eu cheguei, passou uma semana, eu refiz todos os exames. Aí eu tinha todos os exames de sangue, todos os exames de imagem. Eu refiz todos os exames de sangue, todos os exames de imagem, não tinha mais nada. Como assim, gente? Nada. Zero. É. Por quê? Porque na hora que a médica falou, tem isso aqui, assim, assim, assado, aí o que eu fiz primeiro? Eu dei uma choradinha. A choradinha não, deu uma choradaça. Entrei dentro do carro, chorei. Porque comigo? Não, porque comigo não. Porque eu sei que apareceu na minha vida é meu. Qualquer coisa, gente. Apareceu na sua vida é seu. Então você não lamenta. Você fala, bem, aceita aquilo e fala, agora vamos pra cima. É, porque o ponto de mudança da vida do ser humano é a aceitação. E a aceitação não é conformismo. Então, aconteceu isso aqui na minha vida. Cara, é meu. Ah, beleza, uma pessoa te traiu, um sócio, um cônjuge, uma doença, sei lá, uma falência, obesidade, qualquer coisa. Aconteceu na sua vida, é seu. Ok, o que eu faço com isso? Aí você primeiro tem que esperar a emoção passar. Então, quando vem uma raiva, uma tristeza, um ódio, uma alegria, um entusiasmo, igual na hora que eu cheguei aqui, nossa, gente, eu tô nervosa. Então, beleza, passa a emoção. Passou a emoção, aí, ok. Por que isso apareceu na minha vida? O que eu tenho que aprender com isso? Qual é a mensagem por trás disso? Então eu entrei dentro do carro, chorei. Cheguei em casa e falei, olha, porque eu tinha ficado, né, no hospital e tal. Eu falei, olha, aconteceu isso, mas relaxa que eu vou dar um jeito. Aí minha mãe, vai dar um jeito. Aposto que foi pro quarto chorar também. Então aí eu falei, cara, eu sei que não é câncer, porque não tem a ramificação. Apareceu no segundo chakra, não tá dentro de órgão. Falei, já sei que não é, tipo assim, uma coisa específica daquele órgão. Ele tá ali. E a maior parte das doenças acontecem assim. E aí, eu peguei e falei, tá, eu tenho que resolver isso, isso e isso. E eu fui resolver. E a primeira coisa que eu falei, eu não tenho câncer, eu não tô doente. Meu corpo só me trouxe uma mensagem. Todas as vezes que você entende que uma doença é o corpo trazendo uma mensagem, seja o que for, você resolve. E é aí que vem o princípio do milagre. Porque o que é um milagre? Não é você acreditar que já está curado, que Deus já te curou? Sim. Que assim seja. Bacana. Já bate ensinamento. Profundo, esse é profundo. Tão profundo quanto o Grupo Primes. Você gosta das minhas entradas, né, Arthur? Lá ele. Gente, o Grupo Prime é um grupo especializado em venda de consórcio, seja para carro, moto, imóvel, terreno. O Grupo Prime te auxilia nesse projeto, tá? E se você é um representante de consórcio, você já trabalhou, tem interesse, cara, tá buscando um grupo para te auxiliar, o Grupo Prime oferece essa mentoria completa e um suporte constante. Então você vai ver aqui o QR Code do Grupo Prime, vai ter também na descrição desse episódio lá, Instagram, telefone, e que eu posso te dizer, cara, você vai ligar, vai entrar em contato e você não vai ver aquele atendimento chato, aquela coisa monótona, o pessoal vai te abraçar, as meninas são super simpáticas, tem um rapaz aí agora nota 10, excelente em vendas, e eu acho que o moleque vai ficar fininho, porque eu vi um vídeo lá ele indo pra academia, eu acho que esse garoto tem futuro. Mas Grupo Primes, não deixa de procurar. Esses dias a gente teve um episódio com drones, né, cara, muito bacana. Pô, você tem um sonho de ter um drone, trabalhar com isso, que é muito legal. Você pode fazer no consórcio. O consórcio não é só para você comprar uma moto e um carro. Usa a sua imaginação e as meninas vão auxiliar em tudo que você quer. Isso também é neurociência. Exatamente. Pensa, só veja a forma e o Grupo Prime te auxilia. Namora. Flerta com aquele sonho. Aí, ó. Sempre. Gente, isso é muito bizarro. Você pega, porque se o seu corpo não aceita, se a sua mente não aceita, você pode querer o que você quiser, não vai chegar pra você. Então namora, entra no YouTube. E eu já tô me vendo magrinho, vou subir no palco e tudo, já me imaginei lá, passando aquela pelezinha no corpo assim, né? É isso aí. O pessoal que malha muito, eles ficam com muitos gomos na barriga.
né? Aquela coisa de visualidade. Eu ainda não tô com... Eu tô com um gomo só. Lavar roupa. Homogêneo, mas é um só. Mas aí, vai ficar no talento. Pode ter certeza disso. Agora o ChatGPT tá fácil, né? Que aí você monta do jeitinho que você quer. Não, tem uma outra situação que a gente vai falar daqui a pouquinho. Uma canetinhazinha que tá fazendo muita gente mudar. A canetinha. Eu não tô usando essa ainda, mas eu conheço famosa. quem tá usando e tá tendo, olha... Inclusive, a gente vai tocar nesse assunto daqui a pouco. Pra quem não sabe, começa com Mon e termina com... Jaro, pô. Monjaro. Ela auxilia também nessa questão da pessoa estar um pouco ansiosa. Ansiedade, né? Tem uma ligaçãozinha aí, mas, cara, ninguém melhor pra falar do que ela, né? Exatamente. Mas antes da gente falar desse boom do Monjaro, eu quero falar sobre um tema. Você costuma dizer que o remédio não cura nada. Só silencia sintomas. Pesado, hein? Qual é o papel da terapia e para que qualquer tratamento seja para doença física, mental e emocional realmente se sustente no longo prazo? O que acontece? Nós somos feitos de átomos. Eu vou desenhar porque fica mais fácil de entender. Beleza. Aí, ó. A gente é feito de átomo, né? Tem até um tatuado aí, aqui. Ó. Deixa eu virar. Vamos lá, você tem aqui o átomo. Quando a gente vai pro macro, você tem o átomo. Quando você tá indo pro macro, você tem as moléculas. Então, vou dar um exemplo da água. H2O, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, você tem as moléculas, forma molécula. Daí, você tem as células. Das células, você tem os órgãos. Dos órgãos, você vai ter o corpo humano. Ou qualquer outra coisa. Um celular, um computador, a gente aqui, a cadeira. Perfeito. Então, vai se juntando, vai formando aquilo ali. Quando a gente vai pro micro, pro lado de cá, o que a gente tem? A gente tem prótons, elétrons e nêutrons, que são os gruminhos que a gente vê quando a gente vê o desenho do átomo. Os elétrons, aquele negócio que fica rodando em volta. Prótons, elétrons e nêutrons, que a gente tem, que são subdivididos em quarks. Então, se a gente puxasse no microscópio, o que forma o próton, elétron e nêutron? Quarks. Que aí a gente puxa e formam os fótons. Dos fótons, a gente tem as supercordas. Supercordas, a gente tem uma energia inteira, um mar primordial de energia. A gente tem o quê? Energia, o vácuo quântico. E se a gente fosse levar para a espiritualidade, Deus, que é o quê? É o que rege tudo, é o que faz tudo. O Big Bang, inclusive, só fazendo um parênteses, o Big Bang, na verdade, a gente fala que é uma explosão. Na verdade, não é uma explosão, foi uma implosão. Então, a gente tem Deus, a figura de Deus, e no momento que ele dá a origem ao universo, com a face à luz, o que acontece? Que seria a explosão, no caso a implosão, começa a se formar e se individualizar. Então, por isso que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Está dentro. A gente está tudo dentro, né? Então, a gente tem um mar primordial de energia. Então, isso aqui é tudo energia. E vai se juntando, até formar o grandão. Se a gente fosse trazer hoje em dia que está na moda as questões de proteína, né? Você tem os aminoácidos que se juntam, aí você tem, por exemplo, o verisol, que vai formar um tipo de colágeno, aí você tem o colágeno e você tem a pele. E aí, então, a gente tem todas essas questões, que quando a gente está indo para o macro. Então, se a gente for pensar, aonde que o medicamento ele atua? O medicamento ele vai atuar aqui nos órgãos, nas células. Que já está no grandão. Só que para essa célula que está desajustada, como que ela desajustou? Por que ela ficou daquele jeito? Não foi no macro, foi no micro. Foi no micro. E o que é o micro? O que desajustou esse micro? Pensamentos e sentimentos. Por quê? Porque tudo é feito de onda. A energia é onda. A gente está chegando na casa da galera, na internet e tudo mais. É por onde? É por onda. Tanto que a internet vai falar internet, né? É tudo onda, é uma rede conectada. E assim como a gente está aqui, tudo absolutamente é conectado, porque tudo está no mar primordial de energia. Trazendo uma outra analogia que também eu gosto de usar muito, é o mar. Quando você olha para o mar, na hora que vem a marolinha, daí vem a onda, e aí vira espuma, e aí chega na areia, daí a pouco volta. Aquela espuma que está ali na beirinha, ela não deixou de ser mar, ela ainda é mar. Ela só está num formato diferente. Mas continua sendo mar, assim como a gente. Aí eu tô respirando o ar aqui, daí a pouco, imagina, eu inspirei oxigênio, nitrogênio, um monte de gás. Aí na hora que sai gás carbônico. Da onde que veio esse carbono? Para virar um gás carbônico. Então a gente tem em troca, tem essa interação 100% do tempo a todo momento. E isso aí tá vibrando, é em formato de onda. Prótons, elétrons e nêutrons, o átomo, ele está vibrando. Então, o que desorganiza essa vibração, essa onda, esse formato, são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos.
Aí você pode falar assim, nossa, Ketlin, então você está me falando que uma pessoa que tem câncer, uma pessoa que tem uma doença autoimune, ela é capaz de reverter isso com pensamento e sentimento? Sim. No momento que ela entende, qual que é a utilidade disso? Qual foi a causa raiz disso? Por que isso formou em mim? Ela consegue reverter. Então, algumas frequências são boas. Sabendo usar Sim. alguma frequência, ela pode ser uma frequência para cura, para acalmar, para sono. Com toda certeza. A frequência solfejo, por exemplo, a Quinta Sinfonia de Beethoven, ela, por exemplo, mata células cancerígenas. E o Gravoboy? Gravoboy é diferente, porque o Gravoboy é diferente, mas é igual. Vamos lá. Na verdade, é Grabovoi. Grabovoi. É. O Grabovoi, eu também me confundi assim. Eu tive que gravar o B vem antes do B, o B vem antes do B. O que acontece? Tudo no universo, 100% tudo, se comunica através de símbolos, que são as imagens, números e frequência e vibração, energia, informação. Então, quando a gente pensa no número, o Grabovoi são sequências numéricas para algo. Todas as senhas, as minhas senhas, por exemplo, são sequências Grabovoi. O 520, que é dinheiro imediato, 318798, que, por exemplo, é abundância financeira, 741, que seja imediato, 333, conexão. Então, o meu número no TikTok, por exemplo, é Ketlin 369, que são os números primordiais, que o 3, o 6 e o 9 criam tudo. Então, você tem então, tudo o número é reconhecido pelo universo. Quando você vai fazer, por exemplo, uma águia é uma águia em qualquer lugar. E quando você pensa, aquela pessoa é uma águia, o que você pensa? Visão, foco, direção, vai. Quando você pensa, por exemplo, num cachorro, serelepe, amigo, brincalhão. Então, são arquétipos que a gente fala, representações arquetípicas, para ser mais específico. Então, as representações arquetípicas, elas, quando entram no nosso olho, não precisa nem entrar, mas quando a nossa retina lê aquilo dali, ela manda uma mensagem para o nosso cérebro para a gente se comportar de acordo com aquilo dali. Então, tudo se organiza através de símbolos, que são as imagens, números e a informação, que seria a energia. O número, quando a gente usa o Grabovoi, a gente está mandando a mensagem que a gente quer para o universo para que aquilo se apresente na nossa vida. Então, eu posso fazer, por exemplo, fazer uma tatuagem no meu braço com aquele número para me curar de alguma coisa? Sim, pode. Vai funcionar. Tanto quanto uma frequência de Beethoven, uma sinfonia de Beethoven, uma frequência. Sim. A música, e aí a gente tem a questão do Masaru Emoto, por exemplo, que no YouTube tem a Mensagem das Águas, que é um documentário. O que Masaru Emoto estudou? Ele pegou na mesma hora, no mesmo local, foi lá, pegou a água. Aí nisso que ele pegou a água, ele só botou a água, daí um outro pedacinho ele colocou uma música clássica, no outro ele colocou paz, amor, e emanou amor para aquilo dali. No outro botou um rock pesado, no outro palavras de ódio. Quando ele colocou no microscópio, a formação da água tinha mudado. E essa formação de água que tinha mudado faz a gente pensar o quê? Porque eu sempre falo assim, tá, beleza, o que esse estudo tá querendo dizer pra minha vida? Que se a gente escuta uma música, tipo um rock pesado, a gente está desorganizando pro nosso corpo, 90%, 80% de água. Se a gente se fala, mas eu sou uma burra mesmo, eu sou uma idiota, meu Deus, eu não faço nada certo. Você está desorganizando todas as suas células. Agora, se você se ama, se você se cuida, se você é grato por você mesmo, se você se ama, se admira, o que vai acontecer? Você organiza as moléculas da sua célula. E o outro é só um espelho ou um amplificador da gente mesmo. Então, se você odeia uma pessoa, se você não perdoa uma pessoa, se você não gosta daquela pessoa, você está falando sobre si mesmo. Porque a cabeça que pensou foi a sua, a boca que falou foi a sua, o sentimento que sentiu foi o seu. É para você que volta. Então, todas as vezes que você não perdoa alguém, que você odeia alguém, que você fala mal de alguém ou coisas do tipo, é para você que vai voltar. E aí você pode tomar o remédio que for, que a rinite não passa, a dor de cabeça não passa, o problema de estômago não passa. E assim tem até um adendo que meu avô... Aí eu fico zoando que meu avô era... como que chama? Que queria remédio do índio? Rapé. Rapé. Que queria remédio, pegar as folhas une lá. Curandeiro. Famoso curandeiro. Achei que fosse um remédio. Não, o curandeiro. Ficou zoando meu curandeiro. Ele pega as folhas, faz assim, faz aquele negócio e cura. O negócio é ruim, mas cura. É bom. Mas ele fala assim, olha, Arthur, a palavra, quando você não libera perdão, quando você retém palavra, retém sentimento, isso vai tudo no seu corpo. Aí vai pro pâncreas, aí ele começa a falar do intestino, os órgãos intestinais que saiu. É o seu avô, né? O vô. A sabedoria. A sabedoria. Ele fala, cara, isso aí vai tudo pro pâncreas, o intestino, quando você tem prisão do ventre. Isso é tudo por causa que você travou palavra, você deixou de falar algumas coisas, reteu o sentimento, seu corpo fala.
Ele fala muito sobre isso. Como é que é a diferença de avó, né? A minha avó, tudo era arnica. Deu problema. A minha era minâncora. Fala de bom. Tropecei, porque o dedo. Ei, passa arnica. Tomei uma bolada, bateu aqui, passa arnica. Vó, perdi o olho, passa arnica. O meu caso, a avó Cat seria óleo essencial de lavanda. Aí, ó. Passa óleo de lavanda. Lavanda. Então, ou seja, cada um teve um avô, os avós que mereceram, tá vendo? Um teve um curandeiro, tudo até hoje fala passa arnica. Mas o pessoal me chama de curandeira. Eu tenho uma amiga aqui no Amigo X, na verdade a gente faz amigo calcinha, não é Amigo X, né? Amigo quê? Amigo calcinha. Aí ela falou bem assim, pra Cat ela é muito fácil, ela sempre vai ter um óleo essencial, um mato ou então uma terapia pra você fazer. Que aí vai resolver. E resolve mesmo. Mas usa o óleo essencial de lavanda que resolve. Aí, ó. E os óleos essenciais também olha, que tem tanta coisa pra gente falar. A gente vai ter que marcar aqui um podcast aqui ao vivo, com pelo menos umas 4 horas aqui. A gente tá, inclusive aqui, ó, você que tá aqui, você que tem uma padaria, você que tem um restaurante, você que trabalha com algum tipo de alimento, a gente vai fazer um ao vivo de 4 horas. Você tem 4 horas para poder colocar seu produto aqui pra gente poder estar divulgando. Então, assim, aproveita essa oportunidade, porque vai ter muito. A gente vai falar sobre o B que vem antes do V, grava boy. Vamos falar sobre óleos essenciais, vamos falar sobre tanta coisa que. Tem uma aqui se você quiser gerar. Olha. Carregadoso, preparado. Que a gente vai falar. A gente vai falar dos princípios da arnica. Exatamente. Agora, pra quem olha pra Catla assim, com essa roupa bem bonita, ela vai lembrar de quê? Fala pra mim. Use Amaryllis. Exatamente, use Amaryllis. Amaryllis é uma loja de roupa de alfaiataria de alto padrão feminino. As mulheres já têm uma beleza enorme que emana, mas quando você entra na Amaryllis, você sai lá de uma forma diferente. Então não perca. E ainda no mês de fevereiro, vocês estão com 10% de desconto no site Instagram, Use Amaryllis. Vai estar aqui o nosso QR Code, vai estar aqui embaixo já o link na descrição da loja. Não esqueça de falar que você veio pela Blink Talk, tá? Pode falar que é o cupom Blink Talk 10. 10% de desconto na Use Amaryllis. E te digo mais, duvido que se você comprar lá e chegar em casa com uma roupa da Amaryllis, se um maridão vai reclamar. Nada, não reclama. Pode passar o cartão lá, parcelem até 6 vezes, fica à vontade. Use Amaryllis. É exatamente isso. E agora a gente vai para aquele boom, né? A gente entendeu o que você falou, faz muito sentido sobre a pergunta sobre a cura e os remédios. Mas agora a gente está tendo um boom de Mounjaro, né? As canetas emagrecedoras. Começou com Ozempic, agora a gente está com Mounjaro. Reza a lenda que o Retratutida já está chegando por aí. Olha. E o que esses remédios realmente mudam no corpo? E o que eles não conseguem mudar? Fisiologicamente, o Mounjaro, aí falando em princípio ativo, né, tirzepatida e retratutida e tudo mais, e cada vez outros que a gente estuda dentro de tópicos avançados, fazem uma maravilha no organismo de fato. E eu fui a fundo, porque, gente, tem um negócio que Você se aplicou pra ver se funciona? Não apliquei. E por quê? O que acontece? Eu sou a louca da teoria da conspiração. Então você acha que tem microátomos ali, tem microcélulas? Então eu fui pesquisar primeiro. Não só por isso, mas porque por ser biofísica, o que acontece? Dentro da biofísica, a gente olha o quê? Todo o funcionamento específico e a intercomunicação das células. Então existem muitas coisas que eu vou trazer toxinas, no modo geral, metais pesados, metais tóxicos, a gente aqui com batonzinho, chumbo, aí vai cozinhar na panela ali, alumínio, coisas assim, sabe? E dentro de alguns medicamentos, principalmente aquilo que foi injetado de 2020 pra cá, a gente tinha... Basicamente depois da Covid.
Só que se falar sobre isso, é capaz do podcast cair. Então a gente não fala desse jeito. Sem problema nenhum. Mas no ao vivo a gente não tem correria, a gente não cai. Mas existe, reza a lenda, né? Dizem por aí que as vacinas da Covid poderiam ter nanopartículas, né? Na verdade, tem uma carga muito tóxica de alumínio. Entre outros... Vamos lá. Todo medicamento, 100%, desde que você compra na farmácia, você manda manipular ou coisa do tipo, um cosmético, a gente tem o que a gente chama de recipiente. Você tem o seu princípio ativo, que vai agir, que é aquilo que a gente deseja, e você tem o recipiente, que aí vai dar uma estabilidade, um conservante, coisas assim. Na velocidade que foi necessário fazer na época do coronga e tudo mais, o que aconteceu foi que... não, esse negócio de que cai é verdade. Coronga é boa também. Nessa época, o que aconteceu? Foi uma corrida muito forte para conseguir dar conta. Então, uma coisa o princípio, por exemplo, da picadinha, que é você ir lá e colocar o princípio ativo, o micro-organismo, um pedacinho do micro-organismo dentro do seu corpo, para o seu corpo desenvolver uma proteção, a parte imunológica e tudo mais. Ok. Só que o que tem junto com esse princípio ativo para que aquilo dali fique estável o suficiente para entrar dentro do seu corpo sem te causar um dano pior? Sim. E não só a partir da questão da vacina, né? A questão do Covid foi só uma das coisas. Agora, a gente tem os outros medicamentos, a gente tem o que tem na panela, a gente tem o que tem nos cosméticos, a maior parte dos cosméticos é extremamente tóxico. Maquiagem, então, você abrir a porta para falar, quero me intoxicar. E quando entra dentro do organismo todas essas toxinas, o que acontece é que ali a gente tem a chave e a fechadura. A gente tem o receptor e o neurotransmissor. Então, vamos supor que esse neurotransmissor precisaria vir aqui, só que já tem um metal conectado. Ou, aqui onde está, por exemplo, o nutriente que a gente come, a gente está lá fazendo a dieta bonitinho, que a nutricionista passou. Só que aí a gente bota para dentro esse nutriente e o que acontece é que o metal já vem e pega. Então, muita gente, por exemplo, nossa, eu sofro com anemia há tantos anos. Mas se fizer uma desintoxicação, você tá show, você tá beleza. Então, muitas coisas que vieram a partir, por exemplo, das picadinhas e os medicamentos criados de 2020 para cá, não só a questão das vacinas e tal, mas no modo geral, a gente teve muito princípio ativo químico junto dos medicamentos. E eu sempre olho por trás, tipo assim, sempre tem uma jogada. Sempre tem um rolê por trás. Exemplo, por que o Trump simplesmente pegou e resolveu dizer partida para todo mundo nos Estados Unidos? Eu já olho por trás. Eu sempre olho, qual que é o interesse político, social, econômico por conta de tudo isso? Ele diz que é porque ele tem um custo muito alto com a saúde e aí a obesidade já virou um problema de saúde nacional. Isso é o enredo oficial, né? O enredo oficial, isso. O enredo oficial é sempre maravilhoso, né? Mas aí, então eu fui pesquisar muito, porque eu falei assim, cara, tá todo mundo tomando. E tá todo mundo viciado num nível extremo. Parece que a vida se tornou, eu preciso ser muito magro. E não é eu preciso ser magro, eu preciso ser muito magro. Eu preciso ter aquele formato de corpo. Eu preciso ter aquilo dali. E aí, quando você para analisar, muita gente que não precisa, que não seria a indicação tomando, ok, tudo bem, quero melhorar minha estética, show, você faz o que você quiser. Tem gente que faz cirurgia, tem gente que vai tomar Monjaro, vai tomar outras coisas, e tá tudo bem, isso aí não é isso que tá em xeque. O que tava em xeque pra mim, principalmente, era quais eram os recipientes, o que tava ali, será que tem alumínio, será que tem outro metal, será que tem um arsênico, será que tem um chumbo, o que tem ali dentro. Então isso eu fiz daí, eu falei, nossa, medicamento bom, e já estava em estudo, em testes há muitos anos, o que é diferente das vacinas, que foi. Ok. E aí eu pensei, tá, beleza, e a massa magra da pessoa? Porque se a pessoa não tem massa magra suficiente, acontece aquele efeito de o tipo de doença que pode gerar é muito grave. Outra coisa, a gente tem uma quantidade de toxinas muito grande que estão armazenadas dentro das células de gordura. As toxinas, elas ficam armazenadas no cérebro, onde tem gordura, que ele tem afinidade por gordura normalmente. Então, começa o quê? Uma crescente de pessoas com ansiedade, com depressão, com outros tipos de doença. A partir disso daí, aí tem a parte de flacidez, tem outras coisas, só que o que é o mais preocupante? Ok, você foi lá e tratou, por exemplo, a sua questão do pâncreas, a questão da insulina, glucagon, é porque eu preciso desenhar. Glucagon, e o GLP-1 e tal. Você regulou sua fisiologia em relação à questão do sobrepeso. Mas o que te fez ter esse sobrepeso?
O que tinha lá nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nos seus registros do seu inconsciente que te fez ter isso? Por quê? Do 0 até os 5 anos de idade, até os 7 anos de idade, do 0 até os 7 anos de idade, você não tem o seu córtex pré-formado, que é a parte racional, a parte lógica, a parte crítica do seu cérebro. Então, tudo que uma criança percebe, vê e escuta, estando acordada ou dormindo, armazena. E aí depois, dos 8 anos de idade até os 12, 13 anos, você constrói esse córtex. Só que você vai construindo isso de acordo com aquilo que você viveu e experimentou do 0 ao 7. Além disso, você tem tudo aquilo que vem de carga ancestral. Por quê? Porque nós nascemos de um óvulo. O óvulo que deu origem a gente já estava na nossa mãe desde a barriga da avó. Então, tudo que a avó passou durante a gestação da mãe e tudo que a mãe passou até você nascer tá dentro de você armazenado. E aí você pega todo esse conjunto que já vem pré-uterino, intrauterino e até os seus 12 anos de idade e gerou a informação. Então, não necessariamente uma pessoa engordou naquele período, mas ela teve aquele registro traumático, e o registro traumático para uma criança é totalmente diferente do nosso. Às vezes, se você vê a criança pega e fala, ei, menino, larga essa besta. Para aquela criança, foi algo assim... Entendeu? No meu caso, por exemplo, eu me senti abandonada porque eu passei, minhas primas iam cuidando de mim, eu me senti extremamente abandonada. Então, todas as vezes que eu me sentia sozinha, ou todas as vezes que eu precisava ser vista, amada, eu crescia de tamanho. E aí, então, a gente tem os registros até seus 12 anos de idade. Esse é o primeiro ponto. Isso aí vai ser apagado com a despartida? Não vai. Então, é o primeiro registro traumático. Aí, depois, do 0 até os 5 anos de idade, a gente tem a construção da bainha de Melina, que é uma estrutura do neurônio. Quando acontece alguma coisa aqui, você também tem um registro traumático que ficou armazenado relacionado a isso. E aí, a gordura, fisiologicamente, ela tem basicamente 3 funções. Estoque de energia e proteção de órgãos físicos mesmo, proteção contra impactos, e a proteção térmica. Quando a gente para analisar estoque de energia, escassez, pobreza, falta, uma pessoa que pegou e passou dificuldade financeira e tem o registro de escassez, de passar fome ou coisa do tipo, da avó, da mãe ou dela, a chance de engordar ou de não querer emagrecer por conta das questões financeiras é muito grande. Ou se está passando por questão financeira, engorda, não emagrece. Aí depois a gente tem os 3 grandes grupos de medo para além desse daqui. Esses 3 grandes grupos de medo são a questão da visibilidade e os desdobramentos, a questão do ter que ser forte, ter que aguentar e os desdobramentos, e proteção à sexualidade. Então, quando você passa a analisar esses 3 pontos, o que o tirzepatida vai fazer? Ou a retratutida, a semaglutida? Vai organizar a parte, por exemplo, de insulina, de glucagon? Vai, pode ser. A parte de ansiedade, possivelmente. Por quê? Porque às vezes a pessoa fica com o que eles chamam de food noise, que é o barulho de querer comer aquilo, de não aguentar e tal, a compulsão, a vontade de comer, aquela situação toda, e aquilo ali vai silenciar, começa a voltar no desmame. Mas aí tá tudo silencioso. Aí você fala, nossa, que paz, eu não preciso comer a todo momento. E ainda vem aquela situação de tipo assim, nossa, eu tô me olhando no espelho, tô me achando linda, tô me achando maravilhosa. A autoestima vai subindo. Engorda 2 quilos pra ver se você não volta pra vala. Por quê? Porque a sua identidade não foi reconstruída, os seus traumas não foram vistos e não foram organizados. Então, por exemplo, no terceiro grande grupo, que é o da proteção à sexualidade, por exemplo. A pessoa vem e engorda, vamos supor, porque antes era muito bonita, aí casou, é o marido extremamente ciumento. Arruma confusão com tudo, briga, não sei o que, nananana. Aí, inconscientemente, porque é sempre inconsciente, essa mulher vai lá e engorda. Pra quê? Pra não causar problema na rua. Ela tá magra, gostosa, bonitona de novo. O que vai acontecer? Problema no casamento. Ou então o casamento tá lascado. Tá falido mesmo, já tá assim, o caos, a treta. Ou seja, por qual motivo for, inconsciente a mulher engorda para que o marido não a deseje. Só que aí, ela emagreceu. O que ela vai fazer? Principalmente porque, quando você tá magra, independente da autoestima ou não, mas principalmente por conta do funcionamento do organismo, a libido aumenta, o desejo aumenta, e a pessoa vai fazer o quê? Então, é perigoso pro cérebro. Quando, por exemplo, tem isso fora as crenças, né? Vamos supor a crença, nossa, tá tão bonita, tá tão gorda. Ou então, menino, olha só, tanta gente passando fome. Você vai fazer isso? Ou então, bota o chinelo em cima da mesa, eu quero ver você comer tudo. Se você não comer, você vai apanhar.
Então são crenças, são traumas, são registros que estão na cabeça daquela pessoa. Então aquele vazio emocional, aquela situação emocional não foi suprida. Então aí a pessoa tem duas opções. Ou o inconsciente dela vai fazer ela engordar para ela se proteger, ou ela vai compensar em algo. E essa compensação pode ir em qualquer coisa. Pode ser em álcool, pode ser... Tanto que tem muita gente da bariátrica que desenvolve o alcoolismo depois. Então pode ser em álcool, pode ser em drogas, pode ser em compras, pode ser em comportamentos inadequados. Compulsivamente. Por quê? Porque o cérebro dela tá do mesmo jeito. O inconsciente dela tá do mesmo jeito. E a partir do momento que você precisa visualizar aquilo que você deseja ser, quando você vai e utiliza o medicamento, e às vezes tem gente que emagrece 15 quilos, 20 quilos em 2, 3 meses, não deu tempo de você reconstruir a sua identidade. Porque a gente precisa de 90 dias para trocar todos os átomos do corpo. Então, num contexto desse, quando você olha e fala assim... Aí você olha o seguinte... Se você for olhar a narrativa... Aí eles transformam você em doente crônico e você precisa usar o restante da vida. Só que se você vai lá e transforma a sua identidade e a sua reprogramação e você cura isso, reprograma todo o seu inconsciente, você fica livre do remédio do sobrepeso. Show. Aquela famosa frase, aquele que eu penso, isso sou. Exato. Aquela famosa frase. E reconstrói. E teve alguma técnica desse meio que você ou você já atendeu ou você ouviu falar que você não deu nada por ela, mas você aplicou e deu muito certo? Todas. Por mais que eu tenha feito esse monte de coisa, eu sou extremamente cética. Mas é porque você utiliza todas as técnicas em você mesmo, né? Usa para poder validar. Também. Né? E aí, de todas essas que você validou, que você testou, teve alguma que te surpreendeu? Meditação. Meditação? Você tá doido? A meditação, eu falava bem assim, gente, mas como? Porque ainda mais naquela época que eu não parava de pensar, porque foi a primeira, né? Meditação, óleo essencial e floral. Esses três, pra mim, foi assim... Eu nunca consegui fazer meditação, cara. Mas então, por isso... Cara, você pode ficar aí, né? Fecha os olhos ali, aquela paz de espírito, passa uma mosca, putz grila, meu irmão, acabou. Tu já fica assim, vamos porra, testar. Tá passando aqui, ó. Vai passando ali, ó. Já era. Vamos testar? Vamos testar. Eu primeiro vou fazer a pergunta, depois a gente faz a técnica. Beleza. Primeiro teste. Quando você imagina o carro, qual que é o carro mesmo? A gente tinha falado... Não, mas vamos botar na real. Vamos Me botar fala um carro real. uma BMW X1. Vai, uma X1. Mas é uma coisa que você gostaria mesmo? Sim. Você já parou pra pensar na X1? Já andei nela, já fiz o test drive. Pois é, se eu te pedir agora, falar bem assim, cara, fecha os olhos aí, volta lá e imagina a X1. Beleza. Você consegue? Consigo. Isso é uma meditação. Já é. Porque a meditação não é você ficar ali e não pensar em nada. Nem existe você não pensar em nada. Na verdade, o que acontece é mais uma organização do pensamento. Você consegue, por exemplo, meditar enquanto você está fazendo uma atividade física que é mais sincrônica. Você consegue meditar, por exemplo, muitas vezes quando você até está dirigindo. Porque o meditar é o organizar a mente, é você estar ali no seu momento presente. Você está aqui, você está no agora. Organizando as suas ideias. Entendi. Perfeito. Então, quando você, por exemplo, vamos supor, qual a sua comida favorita? Bobó de camarão. Então, aí você vai pegar aquele bobó de camarão que chega assim, quentinho, novinho. Começando água na boca. E aí você fala, nossa senhora. Aí você bota no prato, aí você sente o cheiro do bobó, e aí você come, aí você sente o gosto. Isso é uma meditação. Você tá ali, você não tá pensando nas contas, você não tá pensando no próximo podcast, você tá pensando naquilo ali. Então a meditação seria um foco em algo que você precisa, quer ou naquele momento precisa organizar? Não, seria o estado de presença. Porque o foco dá mais a entender aquilo que você tem que fazer ou conseguir, ou então o foco é você saber dizer não para coisas que não tem a ver e Não. Muitas vezes, inclusive, o foco te tira do seu momento presente, porque você já tá pensando tanto lá naquele foco, naquilo que você quer obter, almeja, A meditação é o presente. Então, o respirar, por exemplo, o prestar atenção na respiração. Quando você vai tomar banho, já reparou quanto que às vezes a gente vai tomar banho ou vai lavar louça, que começa a vir uns insights maravilhosos? Ou então, às vezes, quando você vai deitar para dormir, parece que as costas doem. Você fala, nossa, que dor nas costas. Na verdade, é você começando a relaxar
E aí você repara os nódulos que você nem reparava que você tinha. Então, no momento que você tá ali, presente. É o presente. Quando você entra em flow, o flow é a meditação. Quando você entra em flow daquilo que você está fazendo, que você está falando, que você está agindo, então que você está pensando, aí entra um estado meditativo. Então, esse estado meditativo era uma coisa que eu falava assim, igual você. Não, nunca. É capaz, não vou conseguir. E aí, quando eu comecei a meditar, eu falei, rapaz, esse negócio é bom mesmo. Comecei com a meditação guiada, óbvio. Era a pergunta que eu ia fazer. Como é que você vai começar a meditar e sabendo que a sua meditação está certa? Aí como que você sabe que você meditou? Exato. No momento que você... Por exemplo, você está ali ouvindo aquilo que aquela pessoa está falando na meditação guiada. E você seguiu aquilo que aquela pessoa falou. Aí você fala, caraca, meditei. Ou então, por exemplo, quando você vai comer seu bobó de camarão. Sabe quando às vezes você está fazendo uma coisa... E aí a pessoa vem e fala do seu lado, você nem lembra. Cara, você estava naquilo, você estava imerso naquilo dali. Você foi. Isso é uma meditação. E aí, junto a isso, porque vieram os três juntos, né? Veio a meditação, óleo essencial e floral. Aí eu falei, mas onde que uma água de flor vai me ajudar, gente? E eu ouso dizer, arrisco dizer, que nos próximos anos, o floral e os quânticos frequenciados, que é quase igual, né? A diferença é que o floral é um quântico frequenciado que vem da flor. E os outros vêm de equipamento. Vai dominar, vai assim... Nos próximos 5, 10 anos, você só vai ouvir falar disso. Os cartões eletromagnéticos, os tokens e tal. Por quê? Porque é a transferência de informação. Quando eu entendi isso, eu falei... Rapaz, esse negócio é bom mesmo. E o óleo essencial, que aí eu já estava na farmácia... Estava entrando na farmácia, na verdade... E eu já tinha... Eu estava na faculdade, então eu estudei farmacologia lá na fisioterapia. E aí lá na fisio, quando eu estudei farmacologia, eu falei... então esse negócio de óleo essencial entra no corpo, faz uma interação, né? Ah, entendi. Tanto que o meu TCC de farmácia foi sobre óleos essenciais. Esses três, pra mim, foi assim... Aí daí pra frente, tudo eu falava... Mas aí eu já tinha a experiência, eu falei... Vamos ver se eu não vou pagar minha língua antes de, né? E realmente tem coisa que eu falo... Não serve pra nada. Tem coisa que eu olho e falo, isso aqui é bom. Tem coisa que eu olho e falo assim, é bom, mas tem coisa que é melhor. E assim por diante. Entendi. E você não me perguntou, mas se você me perguntasse assim, Ketley, qual desses assim que você fala assim, esse aqui não tem erro. Você vai fazer, vai dar certo. Eu tenho 3. A ayahuasca, a hipnose e a constelação familiar. E a última? Constelação familiar. A constelação não tem eu nunca ouvi. O que acontece? A constelação, na verdade, foi descoberta, né, mapeada por Bert Hellinger. E o Bert, ele falava assim... na verdade, o nome deveria ter vindo como configuração familiar e não como constelação. Mas dentro da constelação, o que acontece? Se tudo que a gente tem... sou 50% de meu pai e 50% de minha mãe. Então, tudo na minha vida, tudo dentro de mim, é 50% de pai e 50% de mãe. Quando eu desorganizo a minha hierarquia familiar, os meus níveis familiares, o meu pensamento sobre isso, os meus sentimentos sobre isso, vira uma bagunça. Então, o Bert, ele trouxe essa filosofia das questões familiares, de deixe com você o que é seu, fico somente com o que é meu e vamos todos viver em amor, basicamente. Ele trouxe essa filosofia e... há uma técnica. Essa técnica, hoje em dia, já foi difundida de várias maneiras e tudo mais, mas qual que é o grande boom da ferramenta? Qual que é a técnica? Qual que é a ferramenta? Que você fala assim, por que na sua percepção funciona tanto? Porque é uma técnica que vai mostrar o que está no seu inconsciente de forma visual. Ah, então a gente pode fazer uma constelação aqui agora só com esses elementos aqui? Pode. Mas normalmente é feito com bonequinhos, que aí você consegue ver. No momento que você vê aquilo que está no seu inconsciente, você fala, então agora eu sou capaz de resolver. É tipo eu falando, não, eu posso resolver o que for, mas desde que eu tenho o diagnóstico, é tipo isso. E como que você sabe, talvez você esteja perguntando, como que eu sei o que está no meu inconsciente? Como é que eu vou saber? A gente organiza, aí cada constelador vai organizar de uma maneira, mas num contexto geral a gente delimita um espaço que vai ser o campo, vai ser seu inconsciente. E aí eu te pergunto, por exemplo, Diego, pega um boneco aí você bota aqui. O que vem na sua cabeça? Eu faço de forma oculta, que a gente fala, né? Tem gente que pergunta, esse aqui é seu pai, esse aqui é sua mãe. Eu não faço isso. Porque a constelação pode ser usada para tudo. Eu quero constelar minha empresa, eu quero constelar trabalho, eu quero constelar dinheiro, eu quero constelar relacionamento, eu quero constelar uma decisão. Eu, por exemplo, que fiquei nômade, eu decidia para onde eu ia
um dos critérios era a constelação, a autoconstelação, que você pode fazer também. Então você bota, esse aqui é tá. Eu já sei o que é, você não sabe. Aí bota esse aqui. Aí você fala, eu acho isso. Agora bota isso aqui. Aí depois eu falo pra você, olha, esse aqui era fulano, você pensa isso. Isso aqui é seu sócio, você pensa isso. Isso aqui é sua esposa, você pensa isso. Então você já falou tudo que você pensa, só que sem você saber. Entendi. Na hora que eu revelo pra você o que é aquilo dali, você fala... Então eu achava que eu tava pensando X, mas na verdade eu tava pensando Y. E a constelação, ela resolve assim... Claro, você fez toda a técnica, todo o tratamento, exceto a hipnoterapia. Porque a hipnoterapia, se o hipnoterapeuta for bom, ele já vai entrar, trocar informação, você já volta transformado de uma vez. Agora, todas as outras técnicas terapêuticas, absolutamente todas, ela vai te dar todas as ferramentas e é você que sustenta. Bacana. Eu acho que eu já tinha ouvido falar. Hipnose, beleza. A constelação, não. Daqui a pouquinho eu vou falar com você sobre todas as técnicas que você tem, todas as teorias que você fez, e aí você criou 3 jutsus propriamente seus, né? Que são... aqui o Pedro me ajudou, mas bacana. Quais são os jutsus que ela criou? Tá aqui. Eu deixei anotadozinho. Pra quem não sabe, Pedro é o cara que fica por trás, nos ajudando, nos acolhendo e mexendo no marketing, tá? Jutsus centrais, límbicos e mentais. Esses são os 3 jutsus que você criou. Só quem é de verdade sabe a questão do jutsu. Mas antes disso, a gente vai fazer uma pausa porque tá chovendo perguntas aqui e a gente esqueceu um pouquinho do pessoal. Olha aí, ó. Tem uma pergunta bem bacana aqui. É do nosso grande amigo aqui, o Paulo. O Paulo pergunta o seguinte: existe algum ritual para quem sofre com ansiedade conseguir controlar durante uma crise? Respiração. Vou falar a técnica do quadradinho, que vai ficar mais fácil. Como funciona? Você vai inspirar, por exemplo, contando até 4, segura contando até 4, expira contando até 4 e segura contando até 4. A mais eficiente de todas é contando até 7, que é uma respiração chamada Ha, que foi feita pelos Karunas, que é você inspira contando até 7, segura contando até 7, expira contando até 7, solta contando até 7. Para crise de ansiedade, problema de insônia, essas coisas, começa a respirar, faz essa técnica, fazendo o quadradinho e vai dar certo. Aquele negócio de segurar o gelo na mão não serve muito não para ansiedade, né? Vai doer, vai queimar a mão, vai fazer a melequeira, tá doido? Tinha um falava que abraçava uma árvore. Isso funciona muito. Funciona. A gente pé no tem chão, aqui a Ludmilla. Uma outra pergunta, Ludmilla, um beijo. Ela pergunta assim: o que muda na forma de ver a mente humana quando a física quântica entra na conversa? Olha isso. Aí, eu amo essa pergunta. Muda tudo. Vamos lá. Dessa vez eu lembrei de trazer o laser. O princípio master da física quântica é entender que tudo é onda e matéria ao mesmo tempo, 100% de tudo, e que tudo é de acordo com o observador, com aquilo que você vê, com aquilo que você, querendo ou não, acredita. Então, como que funciona essa situação? Por isso que eu precisava disso aqui. Como que tudo isso foi descoberto? A gente tinha... Aí eu vou pegar o dinheirinho. Ai, meu Deus, eu puxei. Nada, pode pegar de separado. Pode tirar. O outro é só o Ele suporte. Fica em pé? Isso. Ah, perfeito. Olha só, aqui você tem... Tá dando pra filmar direitinho? Só no meio. No meio aí tá. Aqui, ó. Aqui tá bom? Ah, tá. Você tem isso aqui. Aí o que os cientistas fizeram? Você me dá aquela ali também, por favor? O que os cientistas fizeram? Eles foram lá e colocaram assim. Tinha duas paredes. Isso aqui se chama o princípio da dupla fenda. Quando a gente estuda física quântica, a gente não tem como. Física quântica, mentalidade, você vai ouvir falar sobre o princípio da dupla fenda, porque foi o que realmente fez assim, pá. E é o que faz tudo acontecer. Então, se GPS funciona hoje, GPS funciona por conta disso. Se, sei lá, passe livre do pedágio funciona por conta disso. Se a gente consegue falar com uma pessoa lá na China, é por conta disso. Tudo veio a partir disso daqui. Então, o que os cientistas fizeram? Eles tinham
eles chamam o contador Geiger, né? Que joga elétrons. Eles pegaram aquilo e eles tacaram do outro lado da parede. Só que eram 2 fendas, em vez de ser uma só. Aqui eu coloquei uma só para simplificar, mas eram 2 fendas, por isso dupla fenda. Então, qual que era a teoria? Né, que a gente pensa, pô, eu tô pegando o contador de aqui é o laserzinho, mas lá era jogando um monte, disparando elétrons. Aí o que aconteceu? Eles pegavam e eles tacavam do outro lado assim. Ué, se eu bato aqui, eu devia tá tocando aqui. Se eu tacar aqui numa parede, por que dupla fenda? Porque eram a parede de trás e 2 paredes com 2 buracos. Tinha que bater, ou vai bater no buraco, ou vai bater reto lá atrás. Só que o que acontecia? Era como se toda essa parede ficasse vermelha. Era como se fosse aquele negocinho ali do YouTube. Ficava tudo vermelho, ficava tomado de elétrons. Aí eles falaram, esse negócio tá... Imagina, né? Ex-mineiro tomando cafezinho e falando, uai, esse negócio, algo de errado não está certo. Por que quando eu taco o elétron, em vez de ele estar aparecendo retinho aqui assim, fica tudo vermelho? Eles não entendiam. Aí eles falaram, já sei. Vamos botar uma câmera. Porque na hora que quando a gente botar a câmera, a gente vai ver. Aí, botaram a câmera. Na hora que eles tacavam o elétron, ele se comportava certinho. Reto aqui ou reto aqui. Quando tirava a câmera, tudo doido misturado. Botava a câmera, acontecia certinho. Depois de muitos testes, o que eles chegaram à conclusão? De que quando eles observavam, a partícula se comportava de acordo com o que eles queriam que se comportasse. E quando não tinha ninguém observando, se comportava como onda. Podia se comportar de qualquer jeito. Podia ficar de qualquer jeito. Do jeito das infinitas possibilidades. Então, como que a gente traz isso para nossa vida? Tudo é de acordo com aquilo que eu penso, o jeito que eu observo. E aí a gente volta de novo nos 95%, porque às vezes eu acho que eu tô observando o negócio do jeito, mas na verdade tem 95% de mim observando ao contrário. Então, quando a gente... Como que é igual a pergunta dela? Como que a gente pega e passa a olhar a vida diferente quando a gente entende a física quântica? A gente entende que tudo o que acontece na minha vida foi porque eu criei. Ai, Kathleen, se eu não criei aquilo dali, alguém criou pra você, porque tem uma outra pessoa que tá observando e você tá ali no limbo. Então, qualquer coisa serve. Como diria lá na Alice, né? Se você não sabe pra onde você vai, qualquer coisa serve. E a partir do momento que existe esse entrelaçamento de energia, lembra da energia primordial? Do mar, ondinha e volta... Vamos supor, eu não pensei em nada, eu não quero nada. Ok, mas seu marido quer, sua esposa quer, a outra pessoa quer. E você tá ali no meio, você tá fazendo parte daquilo. Aonde você tem congruência, vai bater. Porque aí a gente chama de ressonância, né? A gente teria que voltar lá na física convencional, que é o quê? As coisas funcionam através de onda. O que a pessoa fala? Nossa, aquela pessoa tem uma frequência boa, né? Tem energia boa, tá vibrando alto, né? O que isso significa? Que literalmente os átomos dela, a energia dela, tá vibrando ali de uma determinada maneira que, quando ela para analisar, ela só vibra junto, vibra igual. A gente fala ressonância, ela entra harmônica, né? A gente entra em harmonia com aquela onda daquela pessoa, daquela situação e assim por diante. Mas só tá acontecendo tranqueira na minha vida. Melhora a sua frequência vibracional. E como que eu melhoro isso? Escolhe. Observa o que você quer. Na hora que você observa aquilo que você quer e você muda o seu pensamento, todo o restante começa a mudar. Tudo muda quando alguma coisa muda. Então, no momento que você observa, você fala, tô observando errado? Tô olhando... Empresário. Nossa, eu tenho tanto que fazer tanto esse mês porque eu tenho tanto para pagar, tenho tanto de dívida, tenho tanto de parcela. Cara, olha pro faturamento que você quer, não olha só pro que você quer pagar, senão você sempre só vai ter o dinheiro para pagar aquilo que você conta. Nossa, mas eu tô cheio de dívida. Olha pro quanto de dinheiro que você quer fazer em vez de olhar pra dívida que você tem que pagar, senão você vai criar mais dívida, essa dívida vai crescer. E assim por diante. Boa. Bacana. Olha aí, vai ter dica. Tem outra resposta, tem outra pergunta, hein? É a Jéssica OC. Existe algum mito sobre o cérebro que você gosta de desmentir? Tem algum mito sobre o cérebro que você fala, cara, isso não é verdade? Eu nunca tinha pensado nisso por esse prisma, mas existe uma coisa maravilhosa. Que o cérebro, ele é só um aparato da nossa mente, da nossa consciência. Então as coisas, elas não estão armazenadas no nosso cérebro.
Quando a gente fala assim, 50%, 95%, não sei o quê, não, o que eu penso e a gente tem 7 corpos. Isso aqui é só um. O cérebro, ele é só um tradutor. Ele é só um mecanismo para ser utilizado ali. E você molda as coisas a partir daquilo dali. Eu vou dar um exemplo mais claro, bem claro. Você tem seu celular. O seu celular, ele só vai entrar no Instagram se você quiser que ele entre no Instagram. O Instagram precisa do celular, o celular não precisa do Instagram. Como que a gente traduz isso? Você tem sua mente inteira. Sua mente, seu campo mental, seu campo emocional e seu campo espiritual. O cérebro, ele é só um tradutor daquilo que está ali. E ele pode mandar mensagens ou captar as mensagens. E aí é que vem aquilo que você falou. Ele traduz aqui, e aí aquilo que a gente pensa, joga pro corpo, gera as cascatas fisiológicas, gera as nossas ações e assim por diante. Então o cérebro em si, ele não manda em nada. Ele simplesmente está traduzindo. Então eu uso o meu cérebro para mudar o meu mental, o meu emocional, o meu espiritual. Show. Bacana. E a última pergunta da Lorena.Ra. Por que parece que o lado emocional reage mais rápido que o racional? O que acontece? Aí eu precisaria de outro desenho, mas eu vou tentar fazer na mão. A gente tem o espiritual, que é de fato quem a gente é. Então, o nosso espiritual não está dentro do nosso corpo. O nosso corpo está dentro do espiritual. O nosso emocional não está dentro do nosso mental. O nosso mental está dentro do nosso... O nosso corpo está dentro do nosso emocional. Então, é como se fosse assim. Sabe antigamente, quando a gente pegava aquelas TVs de tubo e a gente chegava perto e aí puxava assim o cabelinho? É uma forma da gente... né? Então, não é só... É porque o nosso campo eletromagnético, ele é grande. Isso acontece muito comigo, às vezes, quando eu tô na esteira. Na esteira? Às vezes você percebe daquela estáticazinha. Então, é a troca de informação. Jesus, pra você ter noção, sabe quando o pessoal fala aura? Então, a aura é como se fosse isso que está além do nosso corpo, que é uma coisa mais visível, entre aspas. Esse campo eletromagnético, a gente consegue ver um pouco mais. Então, a gente tem o campo espiritual, que ele é grandão. Daí, a gente tem o campo mental e a gente tem o campo emocional. O emocional, que guarda as nossas emoções, os nossos registros emocionais e tudo mais, ele manda mais. Ele é muito maior, ele é muito mais forte. Então, esse já é um aspecto. Mas, principalmente, por que o emocional, trazendo uma resposta mais específica, por que o emocional, ele atua mais rápido, mais forte e mais pá do que o mental racional? Porque o emocional, ele é fisiológico. A gente muitas vezes confunde o emocional com o sentimental. A emoção, ela é fisiológica, ela vem, ela bate, é a sua primeira resposta, seu primeiro reflexo. Bate a mão, a criança caiu. Então, às vezes, uma coisa bate contra o seu sistema de crenças, tudo aquilo que você acredita, você já tem uma reação. E nisso que você tem aquela reação, depois você pensa, cara, eu não precisava de tudo isso. Por quê? Porque é fisiológico, ele vem, ele bate, ele acontece. É o nosso primeiro reflexo. Como que a gente molda as emoções para que as emoções não sejam assim? Aí a gente entra na parte que a gente molda o nosso racional. A gente troca. Por quê? O nosso sistema de crenças, que é tudo aquilo que a gente acredita, ele tá ali. Ele é nosso piloto automático. Então, na hora que acontece um evento, uma situação, ele bate no seu sistema de crenças e é a resposta. Se a gente fosse trazer só no fisiológico, bater a mão na panela, eu tiro, porque a gente tem os nossos receptores. É a mesma coisa, o emocional é o nosso receptor, né, que seriam os receptores de dor, de sensações, que a gente tem. A gente sentiu aquilo dali, emocionou, a gente para pra pensar. Só que se o nosso sistema de crenças está, não, eu sou calmo, eu sou tranquilo, eu penso, as pessoas não estão contra mim, cada um está vivendo o seu melhor, cada um está operando na melhor forma que essa pessoa pode, com as condições que ela tem nesse momento. Aí, na hora que, se esse é o meu sistema de crença, na hora que aquilo bate, eu falo assim, o que está acontecendo, querido, que você está me tratando assim? Então, posso te ajudar? Então, quando você já tem o drive mental trocado, instalado, diferente, a emoção que vem é... Uai. E aí, até estranho as pessoas assim, né? É estranho. E aí, tem uma amiga que falava bem assim, cara, em que mundo que você vive? Eu falo, no fantástico mundo de Cat.
Mas é muito tempo reprogramando. Repetição. A gente muda o nosso drive mental, ou por forte impacto emocional, ou por repetição. Então, são 5... Eu comecei a estudar essas coisas, a ver essas coisas em 2016. A gente tá falando de 10 anos. Só que eu comecei a viver isso 100% do tempo em 2020. Então, já vão fazer 6 anos agora em março que eu vivo isso 100% do meu tempo. Não tem como a gente... O forte impacto emocional, isso é a maioria... É os traumas que vem. A maioria dos traumas você deve pegar aí no consultório, falta muito impacto emocional muito forte. A pessoa vem, não, por que você faz isso? Nossa, que lá atrás aconteceu, falou alto comigo, aí eu tô assim, aí até hoje repercute todo aquele negócio. E às vezes a pessoa não sabe identificar esse ponto inicial, esse ponto de origem. E aí a constelação e a hipnose vão lá direto. Às vezes chega um paciente ou alguém para falar contigo, com 10 minutos de conversa, você já mapeou ele todo, já sabe o que tem, né? E dá pra mapear só de olhar pro corpo da pessoa. Porque lembra quando eu tava falando da bainha de Melina do 0 aos 5 anos? Então, a forma do corpo revela a forma que a mente foi construída. Então, eu bato o olho na pessoa e consigo falar assim, essa pessoa funciona assim, assim, assado. E aí... Mapearam, tá vendo? Desde na adiantada. Aí, ó. Já foi. Cat, você criou 3 programas muito bacanas, né? Você criou o Centralis, o Límbicos e o Mentalis. Você pode passar pra gente o que cada um é, pra que serve e como isso pode ajudar as pessoas que estão enxergando a gente? Claro. O Límbicos é um infoproduto. Então, esse infoproduto, como que você faz? Ele é uma caixinha de ferramentas. Eu trago primeiro toda essa construção de raciocínio para a pessoa entender que está no pensamento, no sentimento, nas emoções e tudo mais. E então ela tem a caixinha de ferramentas. Eu preciso de uma técnica aqui para foco e concentração. Ela vai clicar, vai entrar, vai ter a explicação, óbvio, e aí as ferramentas para usar. Eu tô com uma situação de ansiedade, como que eu regulo, como que eu faço? Vai ter ali. Eu não tô conseguindo dormir. Técnica para dormir. Então, tem várias técnicas e várias ferramentas para você utilizar, mas é tipo self-service. Você vai lá, você entra, você faz sozinho. É uma autoterapia. É um sistema de regulagem, sim, só que é você mesmo que aplica. O Centralis, e aí eu tenho o Centralis e o Centralis Slim, que aí eu, por conta do boom do Monjaro, eu criei a linha Slim. Então, tem eles, menos o Límbicos, né? No caso, o Centralis e o Mentalis, o normal e o Slim. Que é um programa de 28 dias, que eu vou todos os dias passando a técnica no WhatsApp da pessoa. Todos os dias ela recebe lá a ferramenta, a técnica. E aí você tem o grupo, tipo aqueles desafios de 21 dias da nutricionista, tipo isso. Só que muito mais profundo, porque não é um desafio, é realmente o acompanhamento ali que eu vou fazendo construído certinho, que vai trazer primeiro qual lugar que eu tô, como que eu tô funcionando, aonde que eu quero chegar, vai trazer todas as clarezas da vida. Daí na parte 2 a gente vai trazer as quebras de contratos inconscientes, as lealdades inconscientes, eu vou cortando tudo isso. Na terceira fase, limpeza de crença. Porque aí você já entendeu aquilo, você já está livre, e aí você vai trocando as crenças para você acreditar no que é congruente com o que você deseja, que já foi mapeado na primeira semana. E na terceira é ativação, para você te colocar na frequência vibracional alinhada com o que você deseja. E aí eu faço esse acompanhamento 28 dias. Por que 28? Porque, na verdade, o nosso fisiológico, o nosso sistema, ele é 4 semanas de 7. A gente tem os 7 ciclos de 28 dias, né? 7 ciclos de... 4 ciclos de 7 semanas. De 7 dias. Eita! 28 dias. 4 ciclos de 7 dias que segue as fases da lua. Então, ele sempre começa na lua crescente. Por que não começa na lua nova? Porque a minha menstruação no dia 20, é sempre na lua crescente. Então, eu sigo a menstruação. E o Centralis Slim, ele vai fazer a mesma coisa, só que voltado especificamente para o emagrecimento. Então, o Centralis, você tem todo esse acompanhamento, essa troca de crenças, essa mudança para aquilo que você desejou, que você mapeou lá no dia 1, na semana 1. O Centralis Slim é para emagrecimento. Quem quer usar Monjaro, quem usa o Monjaro, quem já parou de usar Monjaro e assim por diante. Já o Mentalis, ele é realmente uma mentoria de grupo, que eu vou acompanhar você durante 3 semanas. E por que durante 3 meses. Por que 3 meses? Porque em 90 dias é que a gente troca os nossos átomos. Então, a gente tem que sustentar, por exemplo, aquilo que a gente fez durante 28, durante um desejo, algum sonho, alguma coisa que a gente quer, a gente tem que sustentar. E nesse período, o universo manda testes. A vida manda testes para você saber. É isso mesmo que você quer? Sempre aparece sempre aparece uma situação. Dentro da teoria da permissão, a gente chama de pré-queda.
essas pré-quedas, esses testes, a gente elabora o ganho secundário, a gente vê, isso aqui que está acontecendo porque você permite, precisa ou prefere que isso aqui aconteça na sua vida em vez daquilo que você realmente deseja. Então, para sustentar tudo aquilo, você precisa de 90 dias. Então, qual é o tempo que você demora, em média, para você sair de onde você está, para realmente materializar aquilo que você quer, desde que você sustente as crenças adequadas e tudo mais, 90 dias. O corpo funciona assim, em 3 ciclos, de mais ou menos 21 a 30 dias. Você tem, vamos supor, já que a gente está trazendo empresário e tudo mais, né? Vamos trazer a questão de prosperidade e dinheiro. Aí você quer um determinado resultado. E aí você ficava assim, reclamando, nossa, tudo é difícil, ninguém tem dinheiro, a pessoa não consegue comprar, e tem que fazer muito esforço, e empreender é difícil, tá. Aí você encontra uma Kétila da vida e você fala, olha, tudo é de acordo com aquilo que você acredita, você tem que mudar seu drive interno aqui. Vamos mudar isso? Vamos. Aí você começa, mas eu não quero acompanhamento não. Eu vou fazer sozinho. Eu li o livro ali do moço, eu também li Pai Rico, Pai Pobre, li O Segredo. Tá. Aí você começa 21 dias ali, porque 21 dias é que precisa para construir um novo hábito. Assim disseram. Só que com 21 dias é a primeira fase, são suas primeiras células que estão trocando. E aí nasce a célula. Pá, que as células se comunicam, né? Real. E aí ela chega lá. E aí? Acabei de nascer. Como é que funciona aqui o corpo do Arthur? Então, menina, até semana passada era tudo tão difícil, era tudo tão desgastante, dava um trabalho, esse menino, não sei o quê, né? Mas assim, do nada. Ele começou a dizer que é próspero, que é rico, que a vida é incrível, que vai dar tudo certo, que vender é maravilhoso, que o dinheiro chega pra mim com facilidade, alegria e glória. Não sei o que aconteceu com ele. Fica aí, vai ficando aí, vai vendo, né? O que vai acontecer. Aí você vai durante lá 21 dias sustentando. Pá, mentalidade nova. A pessoa do emagrecimento sustentando a mentalidade. Vou fazer isso, tô usando Monjaro, agora sou magra. Pá, não sei. Com 21 dias você consegue manter a sua cabeça, o seu racional. Bateu 21, em torno de 21 a 30, o seu racional faz assim, ó. Ele fala, não aguento mais, porque tem 95% lá brigando o contrário. Aí você passa mais 30 dias. Aí nisso que você passa mais 30 dias, ele vai fazendo bem assim. Aí vai chegando mais célula. Yeah! Cheguei aqui, como é que funciona aqui esse rolê? Aí ele vai falar bem assim, então, até um tempo atrás, a galera que foi indo, né, que foi de arrasta, eles falaram que o cara era tudo dificuldade, era tudo difícil, então não sei. Sim, vai ficando aí, vai vendo. Mas aquela galera lá que jogava contra, tá todo mundo morrendo, tá todo mundo indo embora. Então, assim, fique esperto, que aí a gente tá entre os 30 e 60 dias. Se você não sustenta dos 30 aos 60, acabou, você vai voltar pra galera antiga, porque é aquilo ali que domina. Mas se você mantém esses 60 dias, você vai falar bem assim... Tá dando certo, né? Aí no emagrecimento você já tá mais slim. Nas vendas, as vendas começam a subir. Você começa... Parece que tudo conspira a favor. A gente recebe um convite pro podcast.